O ator Luiz Gustavo morreu hoje no interior de São Paulo. Ele estava afastado da televisão desde 2018, depois de descobrir um câncer na região do intestino. A gente vai falar um pouco mais sobre a trajetória artística de Luiz Gustavo. Vamos conversar agora ao vivo com o ator Dan Stubach, que faz a gentileza de mais uma vez nos atender. Dan, obrigada, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, eu que agradeço poder falar de um grande artista. Obrigada por falar com a gente nesse momento triste. Queria que você falasse um pouquinho sobre o legado do Luiz Gustavo, que sempre se dedicou bastante à comédia. Ele, inclusive, chegou a declarar algumas vezes que as crianças eram as grandes professoras dele. Então, assim, se elas não estivessem dando risada, era um bom termômetro de que a comédia, o trabalho que ele estava fazendo não estava bom, não estava gerando as reações que ele esperava. Qual o legado que você acredita que o ator está deixando, Dan? Eu sou ator por conta dos atores que eu assisti, né? Por conta das pessoas que me inspiraram e em alguns casos em especial, dos atores de quando eu era criança, me fizeram achar a vida muito mais do que ela era. Muito mais brilhante, muito mais divertida, muito mais alegre. E é o caso do Luiz Gustavo. Eu imitava o Vitor Valentim loucamente, eu imitava o Mário Fofoca loucamente, eu roubava uma gravata do armário do meu pai e saía investigando pela casa, entendeu? Eu botava um paletó xadrez, ou passei a chamar quem eu achasse, sei lá, na rua parecido com o Mário Fofoca, de Mário Fofoca. Depois virou uma série, eu adorava a série. Ele era popular, ele era divertido, ele era elegante, olha aí. Ele fez tudo. Então eu particularmente tenho esse carinho assim por ele. Depois eu fui acompanhando todas as coisas que ele ainda fez, já mais velho, sempre bem, e entendi que esse cara fez parte da teledramaturgia, do que a gente conhece como teledramaturgia, desde o início. Ele fez um sucesso arrebatador como Beto Rockefeller, e fez um sucesso arrebatador como Sai de Baixo, mais recentemente. Um homem que fez de tudo. A gente hoje em dia, vocês agora falavam do Pelé, claro que o Pelé é um caso, é uma exceção para tudo, o Pelé é eterno, estamos falando do Edson, né, no hospital. A gente talvez tenha dificuldade hoje de ter a dimensão do alcance dessas pessoas, de tudo que elas fizeram, da popularidade que essas pessoas já tiveram, o quanto elas mexeram com o país. O Luiz Gustavo foi um desses. Não tinha rede social, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha sequer celular, o que eu sei que é muito difícil para muita gente de acreditar. Tinha a televisão arrebatadora e atores arrebatadores, e esse cara foi um deles. Dan, Raquel Amorim aqui do Rio de Janeiro falando. Eu estava acompanhando há pouco, claro, com tristeza, a repercussão da morte do Luiz Gustavo nas redes sociais e muita gente prestando solidariedade, exaltando os trabalhos mesmo do Luiz Gustavo, mas muita informação inverídica, relação inverídica também. Muita gente colocando no Twitter, falando, mas ele tomou as 2 doses da vacina, tá vendo? E mesmo assim aconteceu isso. Coisa que não tem nada a ver nesse momento. Eu queria que como é que você avalia esse momento que a gente vive mesmo no país? Até no momento desse, de solidariedade, que a gente está falando de um grande ator, dos trabalhos dele, as pessoas acabam confundindo mesmo as coisas, né? Infelizmente, nós não temos vacina para o câncer ainda, né, Raquel? Exatamente. Quem dera a gente poder reclamar de uma vacina que eventualmente não deu certo para o câncer. Não é o caso, infelizmente, ainda não criamos essa vacina. Eu acho que a gente vive esse momento em que, de alguma maneira, tudo se apropria para endossar discursos vazios. Às vezes para endossar discursos lógicos, que não cabem naquele caso, ou para discursos absolutamente absurdos, como é esse caso que você está me falando. A vida de uma pessoa como Luiz Gustavo não serve a causas falsas, não pode servir a causas falsas, a bobagens assim. A gente tem que celebrar esse grande trabalho. Tentaram fazer isso com o Tarcísio também, né? Dan, quem fala agora é o Leandro Magalhães aqui de Brasília. E eu me lembrei quando a gente aqui da CNN recebeu essa informação da morte do Luiz Gustavo, de uma entrevista dele ao comentar participação especial naquela novela Que Rei Sou Eu, que
que se não me falha a memória, acho que foi de 89. E ele contava de uma forma muito alegre os bastidores daquela participação, com alegria, os detalhes, sempre contava histórias. Eu gostaria que você relembrasse algum episódio desse que o Luiz Gustavo compartilhou com vocês nesse momento, num ambiente, aliás, de gravação, que é comum para vocês e que ele aparentava que, tanto no vídeo, né, como também no estúdio, no set de gravação, ele trabalhava com o coração, ele trabalhava com alegria e se divertia com o que fazia. Cara, eu tô até agora pensando aqui, será que eu respondi direito para Raquel? Porque para mim, às vezes, eu tenho até preguiça, viu, Raquel? Com essas questões, me parece, porra, falando sério, que a gente vai ter que tem que falar sobre isso, é uma pauta da qual você, claro, como jornalista, é obrigado a ressaltar, mas a gente não pode se pautar por absurdos o tempo inteiro e ficar, né, como se diz, dizendo o óbvio a toda hora, mas enfim... Mas às vezes parece que é preciso falar o óbvio, não é, Dan? E tristes tempos esses de que os óbvios são necessários. Mas, enfim, voltando à tua pergunta, que me permite ser mais divertido, cara, eu adorava o Luiz Gustavo, né? Adorava. E realmente tinha imitado ele quando era moleque, adorava todos os trabalhos dele, mas não tinha sorte de cruzá-lo em nenhum trabalho. E a gente não fazia novela juntos, nem nada, não se cruzava em corredor. Daí ele começou a fazer o Sai de Baixo, e o Sai de Baixo gravava no teatro, não gravava na Globo, então eu não cruzava com ele ali. De repente eu estou no aeroporto, eu desço numa ponte aérea, e eu estou indo em direção ao carro para ir para a Globo, e alguém me fala assim, adoro você, adorei seu filme. Aí o olho era ele. Aí eu falo, não é possível que eu estou te vendo. Ele, eu quero falar do seu filme, me puxou pelo braço, eu quero falar... E estava falando de Tempos de Paz, que eu fiz com o Tony Ramos. E aí ele fala, eu adorei seu filme. Eu falei, para, vamos começar do começo, cara. Primeira coisa, você para mim é um gênio. Segunda coisa, eu imitei você minha vida inteira. Terceiro lugar, você tem que ser festejado, comemorado, homenageado o tempo inteiro. Você é um baita ator. E a gente ficou nesse meio um atropela o outro e criou essa amizade. Então, o que eu posso te dizer é que todos os encontros com ele eram muito divertidos, eram muito alegres. Ele me mandava mensagem, até agora eu vi, a última mensagem que ele mandou para mim foi dia 19 de agosto, há um mês atrás exatamente, porque foi o dia do ator. E ele mandou para mim, né, me elogiando, sendo carinhoso comigo, e eu com ele. Então, ele era atencioso, interessado pelos mais jovens. Ninguém precisa se interessar por um cara mais novo quando você tem uma trajetória como a dele. Muitos, inclusive, não se interessam mesmo, mas alguns têm essa ligação, têm essa paixão, porque é a paixão pela cultura. Ele fala assim, putz, eu queria vamos fazer alguma coisa juntos. Aí eu falava, vamos. E a gente ficou nesse namoro, né, de vamos fazer alguma coisa juntos, que naturalmente não deu tempo. Mas eu tenho as histórias desses encontros. A última vez que a gente se encontrou pessoalmente foi no aniversário do Tony Ramos, inclusive, foi na casa do Tony. E aí eu falava, pô, Tatá, né? Me conta história, vai, cara. Aí ele contava assim, pô, Dan, eu descia no Carmanguia conversível, fazendo o Beto Rockefeller, e São Paulo parava. E a gente descia, e todo mundo nos conhecia, e a gente podia interpretar, e todo mundo gostava, admirava o ator. Até juntando com isso que a Raquel falou agora há pouco, o ator não era mal visto, não tinha essa história louca com o ator, nada negativo, né? O artista, ele era valorizado, era amado. E isso era importante para que a gente pudesse dizer coisas, para que a gente pudesse fazer coisas, para que a gente pudesse provocar as pessoas a serem melhores através da arte. Então, era um cara interessado que acreditava na cultura, acreditava nos mais jovens. E é um cara que eu acho que você já conhece, sem o conhecer pessoalmente, porque você olha para ele e fala assim, com tanto carisma, eu queria ser amigo dessa figura. E ele era exatamente isso que você imagina. Uma pessoa sorridente, amigável, boa de dar um abraço, boa de ouvir uma história. Obrigada por compartilhar essas memórias com a gente, mas você vinha acompanhando a luta dele contra o câncer desde 2018? Era um assunto que eu soube através dele. É um assunto que eu soube por outras pessoas, então eu nunca me senti na liberdade de falar abertamente com isso com ele. Ele, contrário, comigo pessoalmente, né, não sei com outras pessoas, eu não era uma pessoa íntima de falar todos os dias ou de frequentar a casa, ainda mais agora teve a pandemia.
Mas comigo ele falava o contrário, ele falava que queria novos trabalhos, eu falei de uma peça até, ele falava que queria voltar a fazer teatro, falava que queria voltar a fazer televisão. Cara, o Luiz Gustavo, a gente está mostrando aqui há 87 anos, né? E não parecia. Ele queria trabalhar, tinha essa vitalidade, essa vontade de trabalhar, de dizer coisas. E talvez ainda mais sabendo do câncer, com mais urgência. Né? Cara, só porque a gente está fazendo essa matéria, começou uma obra aqui do lado, né? Vocês estão ouvindo, né? Tem um barulho de uma obra, está incomodando vocês? Não, a gente nem está conseguindo ouvir. Tá ótimo, Dan. Obrigada. Dan, obrigada por essa conversa com a gente, mesmo com a repercussão dessa notícia triste da morte do ator Luiz Gustavo. Muito obrigada por nos atender nesse domingo. Os nossos sentimentos a você e à família dele, claro, a todos os amigos. E bom trabalho. Até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez, CNN, por ter me chamado. Parabéns a vocês por celebrarem a vida, a obra, a trajetória desse ator tão incrível. Através também daqui da CNN, eu queria mandar um beijo Cássio Gabos Mendes, a todos os sobrinhos, a família do Luiz Gustavo, seus filhos, sua esposa, enfim, a todo mundo. Poxa, semana sim, semana não, vai um artista importante, né? Estava falando do Sérgio Manberti agora há pouco. Verdade. É isso, um beijo.